O objetivo desse módulo é ensinar de forma simples como montar um diagrama de simulação de um dado sistema dinâmico, que no caso aqui foi o que nós apresentamos no capítulo 1, que é um sistema de teste de amortecedor de carro. Então, essa figura foi tirada lá da apostila do capítulo 1. Então, aqui estaria o carro propriamente dito, a roda, o amortecedor, a mola, cada um com as suas constantes, B e K. A roda então repousa sobre essa plataforma que é vibrada por meio dessa força F, que seria de fato a entrada. E a saída do sistema é o deslocamento do centro da roda, que nós chamamos então de X. Então, a equação diferencial que descreve a dinâmica desse sistema é então dada pela segunda lei de Newton. Então temos massa vezes a aceleração, aí temos uma força devido ao amortecedor, a viscosidade do amortecedor, que é proporcional à velocidade, então é B vezes dx dt, e mais a resistência da mola, que é proporcional ao deslocamento, então mais kx dt, e isso tudo então nos dá, equivale então à força F de t. Para montar um diagrama de simulação, uma das formas é você isolar no membro esquerdo, no primeiro membro, a segunda derivada, a derivada de ordem mais alta na realidade. Então ficamos aqui com a segunda derivada do deslocamento x de t, igual a menos b sobre m dx dt, menos k sobre m x de t, mais 1 sobre m, então tudo foi dividido por m, mais 1 sobre m f de t. Então, de posse dessa equação diferencial, então a gente pode montar o que nós veremos no diagrama seguinte, que basicamente utiliza blocos somador. Então, a saída desse bloco é a soma dessas três entradas, ou três sinais de entrada, né? Esse bloco integrador, então a saída dele é a integral do que está na entrada, mais um estado inicial, uma condição inicial que você pode colocar aqui, não está visível. Novamente um bloco integrador, a saída então é a integral da sua entrada, né? E finalmente um bloco que é mostrado por esse amplificador, que é um ganho ou uma atenuação. E no caso aqui então os valores estão colocados abaixo, não dentro, mas esse diagrama de blocos corresponde exatamente à equação diferencial da figura anterior. Então, se vocês lá bem se lembram, segunda derivada do x de t, então é igual a menos b sobre m, primeira derivada. Então, a primeira derivada do x de t, ela se encontra na entrada desse integrador. Então, obviamente, se você pegar esse sinal aqui, que você pode chamar de q de t, que é a primeira derivada do x de t, integrar, vai obter o x de t. Então, esse sinal aqui então, é multiplicado por menos b sobre m, basta você olhar aqui, menos b sobre m, né? Isso vai ser somado a menos k sobre m, o próprio x, menos k sobre m vezes o x, e tem que se somar 1 sobre m vezes o f de t. Então, aqui realmente temos disponível na saída desse somador a segunda derivada do x, que sendo integrada por esse bloco integrador vai dar a primeira derivada do x, que por sua vez sendo integrado por esse integrador, resultará na própria saída x de t, que é o deslocamento da roda que nos interessa. Então, se você rodar isso aqui, der um run nesse diagrama de simulação, você vai acabar obtendo, para uma dada função, um dado sinal de entrada f de t, você vai obter o correspondente sinal x de t, que é o deslocamento da roda. Então, isso é o que nós tentaremos agora sintetizar ou implementar, usando primeiro a ferramenta do Simulink, que é uma ferramenta do MATLAB, e é um simulador muito fácil de usar, muito versátil e realmente não causa muitas dificuldades. Então vejamos como fazer isso aí.
com o Simulink. Então, primeira coisa, você precisa abrir o MATLAB, e aqui no MATLAB você escreve Simulink. Obviamente, você mantenha aberta aquela figura que sintetiza o diagrama de simulação. Como aqui não vai dar para mostrar com tanta facilidade aqui as duas figuras, porque eu vou precisar de espaço, então vocês imprimam ou abram a apostila e olhem a figura correspondente do diagrama de simulação que lá vocês têm. Então, o Simulink basicamente ele te abre um menu de vários bloquinhos, né, que são os blocos básicos que ele tem, e aí em seguida você vai dizer para ele, olha, eu quero um novo arquivo que é um modelo. Então ele te abre aqui uma página nova onde você vai montar o seu diagrama de simulação. E basicamente o que você vai fazer é arrastar os bloquinhos que te interessam, da esquerda para a direita nesse caso, e aqui nesse campo que você vai de fato montar o seu diagrama de simulação. Então, se vocês olharem lá no diagrama de simulação, vocês veem que há dois blocos integradores. Então, os blocos integradores, nós vamos procurá-los, por exemplo, aqui no Continuous. Então, o bloco integrador que nos interessa, no caso do Simulink, é indicado por 1/S. Em outros simuladores, pode ter o próprio símbolo da integral. Esse Integrator Limited não é o que nos interessa e basicamente esse Integrator é o que vai realmente nos interessar. Então, eu puxei aqui para a direita, então nós temos o integrador. Daquele diagrama nós percebemos que nós temos na realidade dois integradores e a saída de um está ligada à entrada do seguinte. Então isso já foi feito simplesmente clicando com o mouse, arrastando, e você faz a conexão entre a entrada desse integrador e a saída desse. Então, basicamente, clica com o mouse, você arrasta e solta, e o Simulink faz para você o elo automaticamente. Muito bem. Agora nós sabemos que na entrada, que essa entrada aqui, ela provém da saída de um somador com 3 entradas. Então, vamos procurar aqui onde temos um bloco somador. Então, vamos ver, no Commonly Used Blocks, nós temos aqui um bloco somador. Tá aqui. Então, esse bloco somador, eu já o posicionei aqui. Poderíamos até aumentá-lo, se quiserem ter uma visibilidade melhor. Dá uma subidinha. Vocês notam que ele tem 2 entradas. Nós precisaremos de 3 entradas. Então, o que você faz? Você duplo clica em cima do próprio bloquinho e você adiciona mais uma entrada apertando o símbolo do mais, dá um apply, e ele então gera uma nova entrada. Então vejamos como é que fica. Nós temos então essa entrada desse integrador, queremos que ele provenha, né, da saída do bloco somador. Então isso está ótimo. E aí em seguida, olhando no nosso diagrama de simulação, nós vemos que existe o que? Existe uma realimentação a partir desse ponto, que seria o x ponto, primeira derivada do x, tem um bloco aqui com um ganho que é menos b sobre m, que no caso numérico isso vai ser menos 200 sobre 10. Então, puxemos aqui um bloco de ganho. Então, esse bloco de ganho foi trazido para cá, ele está aqui a entrada e aqui a saída. Então, como ele está posicionado de forma inconveniente, eu vou clicar aqui no botão da direita sobre o próprio bloquinho e vou dar uma olhada aqui em o que nós podemos fazer em termos de posicionamento. Então, Rotate and Flip
Então vejamos o flip block e você vê que agora ele está posicionado legal. Então a entrada dele está aqui, a entrada dele então tem que realmente provir desse sinal que é o X ponto. Então está aqui conectado, né? A saída dele tem que ir para uma das entradas do somador, então isso aqui está feito. E o ganho dele não é unitário, então eu duplo clico em cima desse bloco e vou colocar aqui o ganho que eu desejo, que no caso é menos 200 sobre 10. Poderia escrever direto menos 20, sample time deixa menos 1, dá um apply, ok. Então esse bloco, quando os números são grandes, o Simulink acaba não mostrando o valor, fica só esse K aí. Quando você quiser saber o valor que tem aqui nesse bloco, nesse ganho, né? Esse bloco amplificador ou atenuador, você duplo clica e veja qual o valor que aí está. Então, no caso aí, esse é o amplificador inversor com ganho de menos 20. Isso então vai entrar no bloco somador. Todas as entradas estão com mais. Okay? Depois, olhando o diagrama de blocos anterior, nós vemos também que existe um outro bloco aqui de ganho que vai tomar a saída desse bloco como entrada. Então, novamente, o posicionamento desse bloco não está bom. Entramos em Rotate e damos um Flip Block. E aí, então, ele já está numa posição mais apropriada. Podemos até trazer ele para cá. E vamos ver se o MATLAB... você vê, então, ligamos a entrada desse bloco com a saída do bloco integrador. E o MATLAB, o Simulink, foi bem esperto e já fez a conexão numa geometria bastante bonitinha, né? Aqui, então, nós desejaremos que essa entrada aqui provenha da saída desse amplificador. Então, isso já aqui está feito. E, novamente, o ganho não é unitário. Então, duplo clique aqui em cima e vemos que é menos 20.000 sobre 10. Dá um apply. Ok. Tá aí. Isso agora é o sistema está aí, ele tem alguns problemas. Primeiro, não tem entrada. E segundo, que não tem jeito de a gente olhar a saída. Então a gente vai ter que prover essas duas coisas. Então a primeira coisa é colocar uma entrada. E aí aqui nesse sources, aqui à tua esquerda, você tem vários tipos de geradores de sinais, né? Então nós vamos puxar para cá um pulse generator. Esse pulse generator aqui então está colocado. A saída dele então terá que passar por um amplificador com um ganho de 1 sobre 10. Então precisaremos voltar para o caso dos diagramas de blocos. Então vejamos aqui o bloco amplificador. Então puxamos para cá. Entrada do bloco é a saída do gerador de pulsos. Novamente o ganho não é unitário, mas sim 1 sobre 10. Então pomos aqui 1 sobre 10. Apply, ok. Vamos supor que nós queiramos também visualizar. Então basicamente nós queremos isso. Então é o sinal de entrada do sistema, um certo UDT. No caso é o F de T, no caso do sistema do amortecedor e a roda do carro e a mola. E a saída é o X de T que aqui está. Então nós queremos visualizar a saída. Para visualizar, então, vocês têm que vir em Sources, em Sinks. Sources nós já fizemos, que é o gerador de pulso. Em Sinks, você tem um osciloscópio. Então você puxa um osciloscópio para cá, para poder visualizar o X de T e faz a conexão. Às vezes, se falhar, ele põe um tracejado, coisa parecida, aí você sabe que não deu muito certo. Então, nesse caso, como está bem firme o risco, né, a linha, então a conexão se deu corretamente.
E nós também vamos desejar que essa entrada aqui do somador provenha da saída desse amplificador. Novamente aqui foi bem feitinho, ele não reclamou. O ganho é 1/10. E então estamos com tudo ok. Temos entrada, sinal de entrada, olhamos só o x e t como sinal de saída. E temos os parâmetros já são colocados, né? O B, o K e o M estão embutidos indiretamente nesses blocos de ganhos. Tá? Falta eu poder visualizar as coisas. Então, para visualizar, eu tenho que usar um osciloscópio. Então, o osciloscópio já está posicionado aqui para olhar o x e t, e eu gostaria também de visualizar a entrada. Então, puxarei um osciloscópio para cá e conectarei com cuidado nessa linha aqui. Então, foi feita a conexão. Então, sempre você verifica como é que estão os ganhos, se você não esqueceu de setar nenhum ganho. No caso, os integradores, eles têm uma condição inicial, o estado inicial. Nesse exemplo que nós vamos dar, nós vamos começar de estado 0, condição inicial nula. Isso também para o segundo integrador. Mas em outras condições você pode não colocar uma entrada, né? Isso até é feito em algum lugar na apostila, e você pode colocar aqui ou uma velocidade inicial ou um deslocamento inicial e aí soltar o sistema. Você vai ter um transitório devido a condições iniciais que não são nulas. Então, tudo isso é factível de ser feito usando o Simulink. Então, nós estamos com o osciloscópio. Aqui no caso, seria bom olhar como nessa aba chamada Simulation, seria bom olhar como é que está o Model Configuration Parameters. Então, o instante inicial é 0, o instante final é 10. Eu acho que para nós vai ser suficiente. E método de integração ODE 45, pode deixar, é um excelente método. A princípio você não mexe em nada, a não ser que seja necessário. Então, ok. E estamos prontos para dar uma primeira rodada. Então você clica aqui em cima do Run e ele deu alguma reclamada, mas a princípio não tem nenhum problema aqui. Vamos então verificar como é que estão os osciloscópios. Então aqui no osciloscópio, ele deu um pulso. Eu esqueci realmente de olhar como é que está o gerador de pulsos. Então, mais cedo ou mais tarde você tem que fazer isso. Então, aqui no caso, o gerador de pulsos está com amplitude unitária, um período de 10 segundos e uma largura de pulso que é 5% do período. O phase delay, esquece, não é importante. Então, no caso, ele soltou um pulso só. Podemos aumentar, eu já sei de antemão que seria bom ter uma amplitude maior. Então, eu vou colocar aqui 100 e vou repetir a simulação. Ele está dando alguma reclamada aqui. I can disable this diagnostic automatic solver parameters, diagnostic to none. Vamos ver então como fazer isso aqui. Voltando lá no Simulink, Simulation, Model Configuration Parameters, Diagnosis. Vamos ver outra vez qual é a mensagem que ele dá. Automatic Solver Parameter Selection. Ok, então aqui vamos tirar esse apito que ele dá e vamos deixar assim mesmo. Então, muito bem. Então aqui está a entrada, podemos olhar a saída. Então a saída às vezes fica pequena e aí seria bom você apertar aqui, que aí ele faz o seguinte, ele se vira para mostrar um pouco mais o que tiver pequeno. E, na realidade você vê que a amplitude é bastante pequena. Então o fundo de escala aqui na vertical é 8 vezes 10 a menos 3. Bom, isso está em metros, né?
Então aqui nós podemos ainda fazer um zoom, pedindo aqui para ele zoomar na horizontal. Então eu vou fazer aqui. Você nota aqui que existe um transitório, e esse transitório vai depender dos valores relativos dos parâmetros do sistema. Então no caso aqui, talvez o transitório não parou, não cessou totalmente, então eu vou aplicar uma entrada um pouco diferente. Então, mas vejamos aqui. Então no caso aqui eu vou manter a amplitude como 100. O período eu vou diminuir, colocar para 4, mas eu vou na realidade colocar uma onda quadrada. Então eu vou aplicar aqui uma onda quadrada e vou rodar outra vez e verificar. Bom, pelo jeito ele está reclamando de outras coisas também. Então vejamos aqui. Então você nota claramente que a resposta do sistema, então, ele apresenta uma oscilação que depois decai e, então, depois de mais ou menos, vamos pôr aqui, uns 500 milissegundos, né, ele decai e já fica num platô. Lógico, se você amplificar isso aqui, você vai ver mais um pouquinho de oscilação, mas já de amplitude bem pequena. Então, veja, é um resultado bem interessante. E a gente pode mexer um pouco. Então, seria interessante, por exemplo, imprimir essa figura, ou pelo menos visualizar, né? E podemos mexer, por exemplo, mexer no valor do amortecedor. Então, vamos supor que eu coloco um amortecedor mais com um B, né, com uma viscosidade maior do que que eu coloquei. Então, no caso aqui, nós temos, só para confirmar, nós temos o menos B sobre M, então é exatamente esse aqui. Então, vamos supor que eu ponha uma viscosidade maior. Vamos colocá-la, colocar 400 aqui. Então, vamos dar um Apply e vamos rodar outra vez. Então o que você nota aí que nós aumentamos a viscosidade, o amortecedor ficou de melhor qualidade, e você então vê que no transitório, né, a força é sempre a mesma. Se você for olhar aqui, ó, esse aqui é o primeiro osciloscópio. Então o primeiro osciloscópio aqui está, ele mostra. Então o primeiro osciloscópio mostra claramente que nós estamos, aqui não dá para ver, mas na realidade ele foi de 0 a 5, aí ele volta para 0, 0 a 5, então ele está dando essas ondas quadradas, essa subida e descida com mesmas durações em cima e embaixo, que então correspondem a uma onda quadrada, e a cada transitório essa variação de força ela é espelhada por um deslocamento, que é isso que vai, vamos supor, se pensar num buraco e o carro solto, né? Não do jeito que está aqui, isso aqui mais ou menos se refletiria no sujeito que estaria dentro do carro. Então, no caso aqui, como o amortecedor foi feito com o coeficiente B maior, o amortecedor estaria de melhor qualidade, e você nota que aquela oscilação toda que vocês viram aqui, ela deu um pequeno pico e logo morreu. Quer dizer, então, esse amortecedor está melhor do que o anterior. Então, justamente esse teste é um teste quantitativo para se verificar a qualidade de um amortecedor. Então veja, diagrama de simulação bem simples de montar, né? E você aí pode empregar vários tipos de entradas que você bem entender. O que nós vamos fazer agora é substituir a entrada, que no caso é uma onda quadrada, ou é um pulso logo no começo, né? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos tirar ele fora, vamos excluir. Então vamos dar um cut aqui.
E vamos, ao invés disso, colocar um gerador de senoides muito especial. Em vez de ficar gerando senoides em diferentes frequências e verificar como é que fica a amplitude da senoide na saída, né, tirando o transitório, nós vamos aplicar aqui um bloco nesse sources, quer dizer, fontes. Essa fonte aqui chama chirp signal. E isso é exatamente um gerador de senoides cuja frequência vai aumentando com o tempo. E a gente especifica em que valor ela começa, em que valor ela termina e em quanto tempo isso durará. E na realidade, para isso fazer sentido, para ele imitar que você está lentamente girando o botão de frequência de um gerador de senoides, para depois olhar a cada frequência qual é a amplitude da frequência do sinal de saída, né, na mesma frequência. Então você tem que fazer isso muito lentamente. Então ele tem que ser um sweep, né, uma varredura muito lenta. Então aqui vamos então interconectar. Então esse bloco, então, veja que ele tem uma frequência inicial 0, 1, um final de tempo, quer dizer, vai de 0 até 100 segundos. Isso nós podemos manter. 100 segundos é bastante lento, mas obviamente precisaria fazer um estudo para ver qual é a rapidez que seria apropriada, ou a lentidão apropriada. E a frequência alvo nós vamos colocar aqui como sendo 10 Hz. Poderia não ser uma frequência boa, isso só o experimento mesmo é que vai poder, os resultados é que vão poder te indicar se você escolher uma frequência aqui baixa demais, ou essa foi baixa demais, enfim. Tem que, o legal de simulação é isso, você vai brincando, rodando e você vai aprendendo como é que o sistema se comporta. Nesse caso o sistema é muito simples, é um sistema de segunda ordem, você pode obter todas as respostas a pulsos, degraus, respostas em frequência, função resposta frequência, tudo pode ser determinado analiticamente, feito gráfico. Então, no caso mais amplo, você poderia ter um sistema mais complicado, que seria difícil de obter as respostas de forma analítica. Então, a simulação é a única, quase que a única forma de você conseguir enxergar respostas, saídas do sistema para diferentes entradas. Então, aqui estamos com um sinal agora, que é uma senoide que vai sendo varrida de 0,1 Hz até 10 Hz, lentamente, vai durar 100 segundos. Essa entrada vai ser monitorada por esse osciloscópio, a saída correspondente, que é o deslocamento da roda, vai ser monitorada por esse osciloscópio, e devemos, aqui no Simulation, mudar o tempo final. O tempo final já está agora em 100 segundos, eu já havia mudado anteriormente. Na realidade, se a gente mantivesse como estava antes, estava em 10, quando a gente fez aquela simulação com pulso de entrada ou onda quadrada, e aqui nós vamos então passar para 100. Então, apply 100, ele vai rodar o equivalente a 100 segundos, e podemos agora rodar e ver o que acontece. Então, ele rodou, podemos olhar no primeiro osciloscópio como é o sinal de entrada. Então, o sinal de entrada a gente pode dar um zoom. Então, eu vou pegar aqui e fazer um zoom no começo. E vocês notam então que ele começa e você nota que é uma senoide, mas lentamente, ou não tão lentamente, a sua frequência vai aumentando. A gente pode voltar a enxergar aqui a nossa entrada. Agora ela saturou no mais ou menos 1. Podemos dar um zoom aqui no meio também, por exemplo. Então aqui no meio, podemos zoomar mais um pouco. Sempre você vai notar que a frequência vai, aqui fica mais difícil de ver, a frequência vai aumentando. Então aqui no começo acho que é mais visível. Então é uma senoide cuja frequência vai aumentando. Nós especificamos de 0,1 Hz até 10 Hz. Então isso é a entrada. E podemos olhar como é que fica a saída. Então aqui a saída, se nós olharmos, ela começa com uma senoide lenta, que é equivalente àquela da entrada. Então se aqui a gente colocasse a abscissa em valores equivalentes,
pode não ser muito fácil de obter. Posso tentar aqui fazer um zoom até perto de 25. Então 25 estaria por aqui. Então vamos tentar fazer um zoom de 0 a 25. E você então, isso é a entrada, uma senoide então lentamente, com frequência aumentando gradativamente, e você nota a saída. Então nota a saída vai ser também uma senoide com frequência equivalente à da entrada e lentamente vai aumentando. A grande diferença é o seguinte: no caso da entrada, a sua amplitude é constante, e no caso da saída, você nota que a amplitude da senoide ela é mais ou menos constante, mas depois ela começa a aumentar e depois ela decai. Então nós podemos até fazer um zoom aqui olhando só os valores de pico. Então então, o pico a pico seria isso aqui, né? Então você nota que o pico a pico aumentou. É uma ressonância. Então existe uma ressonância típica de um sistema de segunda ordem subamortecido. Isso vocês já viram em teoria de circuitos. Nós veremos um pouquinho mais com detalhes no capítulo seguinte, mas eu vou fazer um zoom aqui para a gente enxergar só os valores de pico. Então dá uma olhada aqui, ó. Então cuidado que a abscissa ela é tempo, tá? Então a frequência teria que ser medida aqui. Então aqui é 0 até 100 segundos, tá certo? E sabemos que no instante zero nós começamos em 0,1 Hz. Em 6 segundos nós temos 10 Hz. Então, basicamente você pega a abscissa e divide por 10. Né? Então, esse pico de ressonância, para esses valores de M, K e B, ele está alguma coisa em torno de uns 5,5 Hz. Né? Então você nota que para frequências baixas, ele mais ou menos a saída se manteve, um valor aproximadamente constante, foi aumentando a frequência perto de 1 Hz, aí foi subindo, né, perto de 5,5 Hz, aí ele atingiu seu máximo, pico máximo, e após esse valor houve uma queda acentuada, e se você aumentasse a frequência além dos 10 Hz, isso cairia mais ainda. Então, típica resposta de um sistema de segunda ordem subamortecido. Podemos só revisar quais eram os valores. Então, o valor do M foi mantido 10, né? E eu mantive o valor do amortecedor com B igual a 400. Né? Podemos até fazer uma réplica dessa simulação voltando ao amortecedor pior, cujo valor de B era 200. Né? Então, vocês devem já ter uma intuição que esse pico de ressonância deverá ser mais pronunciado. Né? Então vamos em breve fazer essa simulação. E o valor daqui foi mantido lá em menos 20.000 dividido pelo M, que é 10. Então a mola não foi mexida. Né? Então, muito assim, a grosso modo, isso é a função resposta em frequência desse sistema de roda amortecedor e mola com os valores paramétricos que eu acabei de mostrar para vocês. Então, só de curiosidade, vamos mudar o B da mola, vamos voltar para uma mola pior, de menos 200. Né? Vamos dar um apply. Ok. Então, lógico, precisaríamos imprimir isso aqui para termos essa figura bem gravada, né? Vamos supor, se a gente conseguisse aqui, que de 5 subiu para 6 e um quebradinho, e aqui caiu para 3 e um quebradinho. Né? Então, vamos então rodar outra vez e observar o que acontece. Então aqui aqui a gente nota então duas coisas. A frequência de ressonância ela mudou de lugar, que era esperado, que os parâmetros do sistema de segunda ordem mudaram, e aí precisaria fazer umas contas para ver como é que ficou a parte do amortecimento. Podemos fazer um zoom aqui para a gente visualizar. Fica difícil transpor os dados da simulação anterior para esse aqui, mas eu acho que dá para ter uma pequena ideia que há um pouco mais, o pico de ressonância mais exacerbado.
Tá? Então, esse aspecto qualitativo precisaria ser melhor examinado sob um ponto de vista quantitativo. Mas, então vocês podem, olhando, então aqui essa ressonância ocorre mais ou menos a uns 6,7 Hz, né, 6,8 Hz, e vocês podem fazer as contas. Para o M igual, então veja, o M está aqui embaixo, o M é 10, né? O B virou 200 ao invés de 400 e o cada mola é 20.000. Então vocês podem pegar esses valores, entrar num sistema de segunda ordem, né, com denominador apropriado, e podem verificar se a função resposta em frequência de ressonância equivalente do sistema, né, amortecido, se dá por volta de 6,8 Hz mais ou menos. Então, pronto, esse é um exemplo em que rapidamente, por meio desse sinal senoidal, com frequência variada, aumentando, você consegue ter um esboço da função resposta em frequência.